gente. Amém. Tá conectado já. Paz do Senhor Jesus pro pessoal do Instagram, do YouTube, do Facebook, pessoal que vai ouvir pelo áudio, pessoal do Meet, amém. O Daniel, a Silvana, a Luciana, a Elisângela, a Maria Oliveira, a Duda, a Dona Maria. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 94, né? O Salmo 94 não tá escrito que foi Davi que fez, né? A gente não tem lá a certeza que foi Davi que escreveu, tá? Mas geralmente ele é atribuído a Davi. Por isso que a gente vai estudar agora, tá? Durante esse percurso da vida de Davi até a morte de Davi ali. Então a gente vai estudar esse salmo agora por conta disso, tá? Então, o Salmo 94, gente, é um salmo simples, tá? Então não tem muitos assuntos diferentes. A abordagem é uma só. O Salmo 94, ele fala sobre a justiça de Deus e sobre o agir do justo, tá? Então, o Salmo 94 fala pra gente como o justo deve agir, né? Então, se eu me digo uma pessoa justa, né? Porque a verdade é que nós somos justificados através de Cristo, né? Se eu digo que eu sou uma pessoa justa, então eu tenho que andar em justiça. Então, eu tenho que agir com justiça. E esse Salmo 94 é sobre isso, fala sobre nós agirmos com justiça. É bem parecido esse Salmo 94 com aquela questão da fé sem obras é morta. É nesse mesmo sentido. Um justo que não lute por justiça não é um justo. Um justo que vê a maldade sendo praticada, a injustiça sendo praticada e se cala, não é um justo. O justo não pode se calar diante da injustiça. É isso o Salmo 94, tá? É nesse sentido. Amém. Eu anotei aqui duas falas importantes na história, né? Uma fala é de Abraham Lincoln e outra fala é de Martin Luther King, né? Então são duas falas muito importantes que tem a ver com o que a gente vai falar hoje e eu vou falar para vocês terem uma ideia do que fala o Salmo 94, tá bom? Amém. Antes de começar a oração e falar sobre o Salmo 94, eu quero lembrar que sábado agora, gente, eu vou lá no posto, né? Para entregar os donativos para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Eu quero avisar que nós já temos 2 carros de entrega, glória a Deus, tá? Amém, já temos 2 carros para fazer a entrega. Eu já tenho 400 e poucos reais para fazer as compras, né? Mas quem quiser ajudar a gente, entre em contato comigo, eu passo o meu Pix, tá bom? Pra gente comprar. Qual é meu foco? Eu falei isso nas divulgações que eu fiz. O meu foco é produto de higiene e produto de limpeza. Por quê? A prioridade, segundo foi o que anunciaram, né, o que os abrigos estão falando, tudo, a prioridade é água, produtos de higiene e produtos de limpeza. Essa é a prioridade, essas 3 coisas, é isso que eles estão falando. É água, produtos de higiene, produtos de limpeza. Gente, eu tô vendo água sendo enviada em peso, né? Eu tenho visto bastante água sendo enviada aqui de São Paulo. Então, já que tô vendo bastante água sendo enviada, eu não tô vendo produto de higiene nem de limpeza sendo enviados. Então eu vou focar o quê? No produto de higiene e de limpeza, tá bom? Então eu vou comprar no sábado isso daí mesmo, desinfetante, né? Balde, vassoura, escova de dente, pasta de dente, sabonete, shampoo, condicionador. Eu vou comprar um monte e vamos levar isso, entendeu? O nosso foco é produto de higiene e produto de limpeza, porque eu tô vendo que tem bastante gente enviando água, né? Então a gente vai focar no que não tá sendo enviado e que eles estão precisando, tá bom? Que é o produto de higiene e de limpeza. Quem quiser ajudar, gente, amém. É só entrar em contato comigo, tá bom? Amém. Enviar a sua oferta que a gente vai fazer a compra no sábado. No final do mês, como eu sempre faço, tá? Para quem já contribui nessa obra, eu envio a prestação de contas, então eu vou enviar a prestação de contas para vocês também, tá bom? Comprovando ali as compras, o envio, tá? Eu vou tirar foto, fazer tudo certinho para comprovar que foi enviado para o Rio Grande do Sul, tá bom? Então, amém. Sou uma pessoa muito temente a Deus, glória a Deus, amém, tá bom? Então eu vou agora orar, amém, em nome de Jesus, nós vamos orar, amém. E então a gente vai começar a estudar o Salmo 94, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, com cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha se revelar a cada um de nós de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma inconfundível. Meu Deus, que o Senhor derrame sobre cada um de nós sabedoria,
Que o Senhor derrame sobre cada um de nós discernimento, para que não venhamos a ser enganados, Pai, por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, mas que venhamos a compreender a Tua verdade, Pai, pois somente ela é libertadora, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor perdoe, Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, os nossos erros, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A Tua palavra diz isso, Pai. Então, meu Deus, a Tua palavra também diz que um coração arrependido, que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita, que o Senhor não ignora. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, Pai. Amém. Que a Sua graça e a Sua misericórdia seja sobre cada um de nós, Senhor. Que as Suas bênçãos nos alcancem, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que a Sua mão poderosa seja a nosso favor. Que os Seus anjos venham ao nosso redor e nos protejam de todo o mal, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai, pela Sua infinita graça e misericórdia, me use. Que da minha boca saia somente a Tua verdade, que o Teu Espírito Santo me conduza e conduza cada um daqueles que Te ouvem, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua palavra venha surtir os efeitos que ela tem, nos convencendo dos nossos pecados, nos levando ao verdadeiro arrependimento, nos levando à verdadeira transformação, a transformação de mente, a transformação de coração, Pai, a transformação de atitude, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos transforma. Meu Deus, que o Seu querer, meu Deus, seja cumprido em nossas vidas, porque tudo que nós queremos é que a Tua vontade seja feita, Pai. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que os Seus planos são bons, Pai, e Seus planos não podem ser frustrados. Nós sabemos que tudo que o Senhor quer para nós é bom, porque a Tua palavra diz que os Seus pensamentos são pensamentos de paz, não são pensamentos de guerra para nós. Seus pensamentos são pensamentos de vida, não são pensamentos de morte para cada um de nós. Então, meu Deus, entregamos as nossas vidas em Suas mãos. Faça sobre cada um de nós a Tua vontade. Realize os Seus planos. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Faça com que resplandeçamos, meu Deus, a Tua glória, para que todos olhem para cada um de nós e vejam em nós o Senhor, Pai. Que vejam o Teu brilho através das nossas vidas, Senhor. Amém. Meu Deus, coloca na minha boca um falar, Pai, inconfundível ao Teu respeito, um falar irresistível e um falar apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti sinta o bom gosto que a Tua palavra tem, sinta o bom gosto da Tua presença e que venha Te buscar cada vez mais, Pai. Que essa pessoa venha mergulhar na Tua presença, Pai. Que essa pessoa venha querer saber cada vez mais de Ti, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos use poderosamente, de forma ousada. Que a Sua palavra corra sem obstáculos, Pai, em nome de Jesus. Que a Sua palavra, meu Deus, percorra todas as fronteiras, Pai. Que não haja barreiras, Pai, mas que ela ultrapasse todas as fronteiras e chegue a todos os povos. Que todos conheçam a Tua verdade libertadora e graciosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora a gente vai falar sobre o Salmo 94. A paz, Eliane. Eliane entrou durante a oração. Amém. A paz. A paz. A Cláudia também, eu acho que entrou durante a oração. Amém. Amém. Gente, agora a gente vai ler o Salmo 94. A paz, Cláudia, amém. A gente vai ler o Salmo 94, tá? Como eu disse, o Salmo 94, agora no iniciozinho da aula, eu falei, o Salmo 94, ele fala sobre justiça. O Salmo 94, ele fala sobre a justiça de Deus, mas ele também fala sobre o justo. O Salmo 94, ele fala sobre como o justo deve agir, né? Então, o justo não pode ser hipócrita, né? O justo tem que agir de acordo com aquilo que ele diz ser, aquilo que ele diz seguir, aquilo que ele diz ser, né? Então ele tem que ser justo. E ele tem que ansiar por justiça, né? Então o justo, ele não pode ver uma injustiça e se calar. É isso que diz o Salmo 94. O Salmo 94 diz que o justo, ao ver uma injustiça, ele tem que se manifestar. Ele não tem que ficar quieto, não. Ele tem que se manifestar em prol da justiça, porque ele é justo. O justo não se cala diante da injustiça.
É isso que diz o Salmo 94. Às vezes a gente se diz justo, às vezes a gente se diz crente, cristão, e a gente se cala diante de uma coisa que é errada. E a Bíblia diz que não, né? Que isso não é de acordo com a conduta de um justo. Eu vou ler duas frases, como eu havia dito, de duas pessoas, né? Famosas, que tem tudo a ver com o Salmo 94. Eu vou ler uma frase de Abraham Lincoln e uma frase de Martin Luther King, tá bom? A primeira frase é de Abraham Lincoln, diz assim: pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. Tem tudo a ver com o Salmo 94 que a gente vai falar hoje. Outra frase importante de Martin Luther King diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E é tudo a ver com a nossa aula de hoje. Diz assim no versículo 1, como eu disse, é um salmo simples, não é um salmo complexo, não é um salmo difícil, tá, gente? Eu vou fazer a leitura do meu jeito, né? A Paz Fabrício, eu vou fazer a leitura do meu jeito, traduzindo para uma linguagem mais fácil, tá? Então eu vou lendo e já explicando cada versículo ali, mas não é um salmo difícil, tá bom? Diz assim no versículo 1, como eu havia dito, né? A gente não sabe quem é o autor desse salmo, eu falei isso no início hoje da aula, antes da oração, mas geralmente ele é atribuído a Davi, por isso que a gente vai ler agora, tá bom? Já que a gente tá nessa maratona aí dos salmos de Davi, tá bom? Amém. Versículo 1, então, diz assim esse salmo, né? No versículo 1. Ó Senhor Deus, Deus a quem pertence a vingança. Aí fala mais uma vez: ó Deus, Deus a quem pertence a vingança. Resplandece. Nessa época não tinha negrito igual a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem negrito, tem caixa alta, tem um monte de coisa pra gente chamar a atenção do leitor, né? Num livro. Você vai ler um livro, o autor quer chamar a atenção, dá pra ele colocar uma forma lá de chamar a atenção do leitor porque ele tá falando. Nessa época na Bíblia não tinha isso. Então como é que o autor chamava atenção para o que ele vai falar? Falando duas vezes a mesma coisa. Então isso é muito comum, a gente observa na Bíblia, né? Quando fala duas vezes a mesma coisa, está querendo chamar a atenção do leitor, né? De quem está escrevendo, de quem está lendo. E é o que está acontecendo aqui. O salmista, ele está querendo chamar a atenção de quem está lendo, falando duas vezes a mesma coisa. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Então aqui ele está querendo chamar a atenção de que a vingança é de Deus. A quem pertence a vingança? A Deus. Não pertence a nós. Pertence a Deus. Então não cabe a nós ir lá e com as nossas próprias mãos fazermos vingança, né? Não cabe a gente isso. Cabe a Deus. A vingança cabe a Deus, porque Ele é justo. Ele vai dar a medida justa que aquela pessoa merece. Eu não vou dar, porque eu sou injusta. Então eu vou levar aquilo para um lado pessoal e eu não vou saber medir a medida justa que ele merece receber. Então a vingança cabe a Deus e não a mim. E isso é muito importante, né, da gente entender, né? Porque infelizmente eu já vi crente se pegando no tapa. É triste isso, né? Feio, né? Eu já vi crente assim, gente, por causa de vingança. Que coisa triste, né? Eu já vi crente que aconteceu uma coisa, o crente foi se vingar e quebrou o carro do outro. E isso não é atitude de crente, isso não é atitude de cristão. Porque o cristão, o crente, ele entende que a vingança pertence a Deus. Ele não vai ficar na casa dele maquinando como ele vai se vingar. Ele não vai ficar planejando qual é a melhor vingança, o que ele vai fazer para se vingar. Não, o crente não faz isso. O cristão não faz isso. Isso quem faz é gente que não tem Deus. Agora, quem tem Deus, confia que Deus é o detentor da vingança. É a Ele quem pertence a vingança, porque Ele é o juiz justo. Ele vai saber decidir o que é certo, né? Para aquela pessoa, por causa do que ela fez. E é isso. Então, aqui no finalzinho, o salmista fala, resplandece. O que o salmista está querendo dizer com esse resplandece? O salmista está querendo dizer assim, se mostra a tua ira. Falando, Deus, ao Senhor cabe a vingança. Deus, ao Senhor cabe a vingança. Então vem e mostra a tua ira. É isso que ele está falando. Resplandece significa isso. Então vem e faz.
Então vem e faz a vingança. Então vem e pratica a vingança. Então vem e mostra a tua ira. Então vem e castiga a Deus. É isso que o salmista está pedindo. Para que Deus venha então e faça o que só Ele pode fazer. Porque a vingança cabe a Ele, né? Por Ele ser um juiz justo. Aí no versículo 2 o salmista diz: exalta-te tu que és juiz da terra. Dá paga aos soberbos, né? Então, o salmista aqui deixa muito claro que ele sabe que Deus é o juiz sobre toda a terra. Não há nada, não há ninguém que não esteja sujeito ao julgamento de Deus. Esse salmista deixa claro aqui. Eu sei que está todo mundo sujeito ao teu julgamento, Deus. Eu sei que o Senhor julga todos os cantos da terra, a terra inteira. O Senhor é o juiz de toda essa terra. Só o Senhor pode julgar toda essa terra. Então, Deus, dá aos orgulhosos, dá àqueles soberbos o que eles merecem. Porque eles ficam praticando a iniquidade e como nada vem acontecendo com eles, eles estão até orgulhosos da maldade que eles praticam. Nada acontece com eles, eles até se gabam do roubo que eles fazem, dos homicídios que eles cometem. Como nada acontece, eles ficam se gabando, tirando fotos, se mostrando, né? Então eles estão nesse nível, Deus. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que a vingança cabe ao Senhor e que o Senhor está julgando a terra inteira. Eu sei que o Senhor é juiz sobre essa pessoa. Então dá a ele o que ele merece, Deus. Dá a ele o que ele merece. Versículo 3, então, o salmista continua dizendo: até quando, Deus? Até quando os ímpios vão ficar saltando de alegria? Até quando os ímpios vão ficar sentindo prazer em cometer maldade? Até quando os ímpios não vão ser paralisados? Até quando os ímpios vão continuar praticando o mal e sentindo prazer naquilo que eles estão praticando? Até quando, Deus? Então no versículo 4 o salmista fala: até quando, Senhor? Eles vão continuar falando maldades. Até quando eles vão continuar falando com orgulho das maldades que eles fazem? Até quando eles vão falar coisas que ferem? Até quando eles vão ficar falando coisas que machucam o outro? Até quando eles vão usar a boca deles como espada? Né? A gente já falou sobre isso em uma aula, né? Às vezes a pessoa fica falando, né? Fica falando: eu só falei, não fiz nada, só falei. Gente, a Bíblia diz que a nossa boca tem o poder da vida e o poder da morte. Com a nossa língua, a gente é capaz de levar à morte de alguém, gente. Acontece isso hoje. Às vezes inventam uma fofoca sobre alguém, essa pessoa não aguenta aquilo que foi inventado e ela se mata. E o que foi que causou isso? Aquela língua. Aquela língua era uma espada. Aquela língua causava morte. Ou às vezes a pessoa inventa uma coisa com a língua maldosa dela e ocorre uma morte. Uma pessoa mata a outra por causa de uma fofoca, que nem era verdade. E isso são o quê? São línguas maldosas. E aqui o salmista está falando sobre isso. Deus, até quando? Até quando essas pessoas vão ficar falando, né, com orgulho das maldades delas? Até quando elas vão ficar falando coisas perversas? Até quando elas vão ficar maquinando, usando a língua para o mal? Até quando? Até quando elas vão ficar se gloriando na iniquidade? Até quando elas vão sentir orgulho da maldade que elas praticam? E é verdade, né? Hoje a gente observa muita gente assim, que sente orgulho da maldade que pratica, né? A pessoa tira até foto, né? Tá ali fazendo o mal, tá ali, né? Cometendo pecado, tá ali roubando, etc. E tá filmando. Ela sente orgulho. Aí, não sei o que, né? Sente orgulho disso. E é isso que o salmista está falando. Até quando? Até quando essas pessoas vão continuar tendo orgulho disso? Então no versículo 5, o salmista diz: Deus, eles ficam reduzindo o teu povo a pedaços. Eles estão maltratando, Deus, quem te serve. Eles estão abusando, maltratando quem crê em ti, Deus. Quem te busca, o teu povo. Eles ficam afligindo o que é teu, Deus.
Então, Deus, faz alguma coisa, porque eles estão mexendo com o que é teu. Eles não estão mexendo com o que é meu, Deus. Eles estão mexendo com o que é teu. Então, faz alguma coisa pelo que é teu, Deus. Então, no versículo 6, no Salmo diz: matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tira a vida, né? Então a gente pensa assim, tá meio esquisito isso daqui, né? Como matam a viúva e ao estrangeiro e ao órfão tiram a vida, como se fosse coisa diferente, matar e tirar a vida, né? Então eu fui procurar no hebraico para ver se há alguma diferença ali, né? Entre a viúva e o estrangeiro, o que fazem com eles e o que fazem com os órfãos. A verdade é que a palavra no hebraico usada é diferente. Tá? Então a palavra no hebraico utilizada para matar a viúva e o estrangeiro é diferente da palavra usada para o órfão. A palavra usada para falar sobre a viúva e o estrangeiro é uma palavra que significa destruição, mas destruição com consequências fatais. Então não seria morte imediata, mas destrói a pessoa até que ela morra por causa daquela destruição, sabe? Você perturba tanto a pessoa que a pessoa morre por causa da perturbação que você causou. É nesse sentido. Então, com relação às viúvas e aos estrangeiros, eles destroem tanto, eles ficam perturbando tanto eles, né? Que a consequência dessa destruição é a morte. Mas não é o ato principal, não é o ato inicial, né? Já com relação aos órfãos, é o ato inicial, já matam de vez, né? Então, aqui é muito claro, as viúvas e os estrangeiros são adultos, né? São grandes, né? Então, eles tentam destruir, né? Eles criam uma resistência até que, então, eles realmente morrem. Enquanto órfãos são crianças, então, eles matam direto, né? É nesse sentido. Versículo 7. Eles fazem isso, Deus. E eles ficam dizendo: Deus não vai me ver. Deus não tá vendo nada do que eu tô fazendo. Deus não tá nem aí pro que eu tô fazendo. Deus não vai parar para prestar atenção em mim. Deus tem tanta coisa para fazer, vai prestar atenção no que eu tô fazendo? Então eu posso continuar com minha maldade. E é isso que eles ficam falando, o salmista diz. Aí no versículo 8 o salmista fala: escutem, ó estúpidos, vocês que estão aí entre o povo, parem e escutem. E vocês também que são tolos, né? Quando é que vocês vão ser inteligentes? Quando é que vocês vão ser sábios? Quando é que vocês vão entender que o que vocês estão fazendo não vai levar vocês a lugar nenhum? Quando é que vocês vão entender isso? É isso que o salmista diz. É como se falasse: insensatos, quando é que vocês vão ter juízo, né? No versículo 9, o salmista fala: será que vocês não entendem? Aquele que fez o ouvido ouve, gente. Você acha? Deus fez o ouvido, ele ouve também. Você acha que ele não está ouvindo as coisas que você está dizendo? Você acha que Deus não está ouvindo as barbaridades, a maldade que você está praticando, as coisas ruins que você está fazendo? Você acha que o que fez o olho, o que fez a visão não vê? Ele vê, ele está vendo tudo isso. Aí no versículo 10 diz assim: porventura, quem repreende as nações, você acha que ele não vai punir também? Você acha que o Deus que repreende as nações, repreende povos, você acha que ele não vai punir você? Quando é que vocês vão acordar? Então aqui diz, né? Aquele que aos homens dá conhecimento. Vocês acham que ele não tem sabedoria? Se Deus dá a sabedoria ao homem, que não é nem metade da sabedoria que ele tem, ele dá um tiquinho de sabedoria ao homem, um tiquinho de conhecimento ao homem. Você acha que ele não tem sabedoria se é ele quem dá? Será que vocês não vão ver isso nunca? Será que vocês não vão entender isso nunca? Aí no versículo 11 diz: ele, Deus, ele conhece os pensamentos do homem. E ele sabe que os pensamentos do homem são fúteis. Deus sabe que os pensamentos do homem são em vão. Não há nada de útil. Versículo 12 diz assim: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor corrige, Deus.
Ó Senhor, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor ensina a tua lei. Aqui não é lei da lei de Moisés, tá, gente? Aqui é lei no sentido de direção, no sentido de orientação. Então, bem-aventurado é aquele homem a quem Deus ensina a direção. Bem-aventurado é aquele homem a quem Deus ensina, orienta, né? A quem Deus orienta. Bem-aventurado é esse. É nesse sentido, né? Deus corrige, né? Deus corrige, Deus corrige, Deus entra com correção com todos, né? Deus fala com todo mundo, a Bíblia diz isso. Mas nem todos entendem ensinamento, né? Eu já falei isso em uma aula. Às vezes a gente fica achando que Deus não fala com o ímpio, né? Às vezes a gente acha que Deus só fala com o justo. Não é isso. É que o ímpio não ouve. O justo ouve. O ímpio não ouve o que Deus fala. Eu dei o exemplo até de um homem que eu vi, ele cometia crimes, foi preso várias vezes. E então, numa dessas vezes que ele roubou, ele tomou um tiro e ficou paraplégico. Gente, ele na cadeira de rodas, depois ele foi pego de novo roubando. Não aprendeu nada. O problema não é que Deus não fala, Deus fala, o problema é que a gente não quer ouvir, né? E é isso que ele está falando no versículo 12. Bem-aventurado é aquele que ouve o que Deus está falando. Porque corrigir, Deus corrige todo mundo. Mas a questão não é a correção de Deus. A questão é ouvir o que Deus está falando. A questão é eu entender o que Deus está falando comigo. O que Ele está querendo dizer comigo, né? Essa é a questão. Então, no versículo 13, aqui ele diz, o salmista, porque essa pessoa que ouvir o que Deus está falando quando estiver sendo corrigido e aprender, né? E aprender o que Deus está querendo dizer a ele, aprender os ensinamentos de Deus, a direção de Deus, andar corretamente, essa pessoa ela vai ter descanso. Deus vai dar descanso para essa pessoa. Ela vai ter descanso dos dias maus. Mas aquele que não ouve os ensinamentos de Deus, mas aquele que não ouve a correção de Deus, aquele que não está nem aí para o que Deus está dizendo, para esse, Deus vai abrir a sepultura. Para esse, Deus vai abrir a cova. E aqui está falando sobre o fim dos tempos, né? O descanso dos dias maus não é para esse mundo. Porque a gente não vai ter descanso dos dias maus nesse mundo. Me desculpa, eu tenho que ser sincera. Não, nesse mundo não. Porque a Bíblia diz, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, né? Vocês terão aflições. O descanso não é para esse mundo. Às vezes tem gente que se ilude achando que o descanso é para esse mundo, né? Isso daí é pregação errada, não é não. A Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições. Não descanso, aflições. Então, os dias maus virão para esse mundo. Mas, no grande dia que Jesus voltar, e nós fomos resgatados, né? Nós fomos levados por Ele, nós não teremos mais dias maus. Nós teremos descanso. E não é um descanso de um ano, não é um descanso de um mês, não é um descanso de férias, é um descanso eterno, gente. Nunca mais nós teremos dias maus. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não deixará que o mal se levante pela segunda vez. Foi só uma vez. Então nunca mais nós teremos dias maus. Nunca mais. Mas o ímpio, ai do ímpio, para ele o que Deus está reservando é uma cova. O que Deus está reservando para ele não é descanso, é morte, é dor. Descanso Deus está reservando para o justo. Então, no versículo 14, o salmista diz assim: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Tem um momento na Bíblia, no Novo Testamento, que eles acham que Jesus já voltou e Jesus esqueceu eles. Eles falam assim: Jesus já voltou e esqueceu a gente aqui.
né? E o que ele está dizendo aqui, o salmista, no versículo 14? Gente, Jesus não vai esquecer de ninguém. Não vai esquecer de ninguém. Jesus não se esqueceu de nós. Às vezes as pessoas pensam porque está demorando, ele se esqueceu. Não se esqueceu. E nem agora está rejeitando a gente, não. Ele não rejeita quem já é dele. A não ser que essa pessoa deixe de ser dele, né? Aí tudo bem, a pessoa deixou de andar no caminho de Deus. Mas quem é dele, ele não rejeita. Ele jamais desampara a herança dele. Jesus jamais vai se esquecer de quem ele comprou. Quem ele pagou com o sangue dele. Ele não se esquece. Então não tem essa. Eu fui esquecido, né? No Novo Testamento tem isso. Eles falam, não, Jesus já veio e me esqueceu, né? Não. Jesus não se esquece. Quando Jesus vier e levar, ele vai levar todos que ele comprou. Quem ele não levar é porque ele não comprou. Porque a Bíblia diz isso. Que Jesus não comprou a todos. Jesus comprou aqueles que nele creu. Aqueles que nele creu, que dele ressuscitou e que dele se revestiu. Que se encheu do Espírito Santo. Foram esses que Jesus comprou. E esses se tornaram filhos de Deus. Os demais não são filhos de Deus. Os demais são criaturas, são criações. Então, no versículo 15, o salmista fala: mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. O salmista está dizendo assim: então, nesse momento, a justiça vai voltar à terra. O juízo hoje aqui na terra anda torto. É isso que o salmista está dizendo. O juízo aqui na terra hoje anda torto. Os juízes julgam errado. Julgam causas erradas. Eles condenam o inocente. Hoje o juízo nessa terra é torto. Mas quando Deus vier, o juízo vai voltar a ser reto. Vai voltar a ter justiça nessa terra. E todos os que são retos de coração vão se alegrar disso. Vão ficar a favor da justiça. Não vão ficar tristes porque começou a ter justiça. Vão ficar alegres. Os que são retos de coração. Versículo 16. Quem se levantou a meu favor contra os perversos? Quem esteve comigo contra os que praticam a iniquidade? Aqui o salmista está dizendo: olha, quando eu vi perversos, eu me levantei contra eles, mas ninguém teve a meu favor. Me deixaram sozinho. Mas eu declarei injustiça. Eu não fiquei calado. Quando eu vi a injustiça sendo praticada, eu falei. Eu não fiquei calado. Mas não havia ninguém que me apoiasse. A multidão era do lado da injustiça. A multidão inteira estava a favor do errado. E eu era o único que falava que aquilo era errado. E ninguém veio ao meu favor. Ninguém ficou comigo. E ele diz: quem foi que esteve comigo quando eu fiquei contra os que praticam a iniquidade? Eu me levantei contra eles. Porque eu sabia que eles estavam praticando a iniquidade. Eu sabia que eles estavam fazendo o que era errado. E quando eu tive chance de me manifestar, quando eu tive chance de fazer a diferença, eu me coloquei contra eles. Mas ninguém me apoiou. Eu fiquei sozinho. É aquela coisa, né? A multidão não é a voz de Deus. Né? Porque a multidão ficou do lado errado, né? E ele ficou sozinho do lado certo. Às vezes o pessoal falou: a voz do povo é a voz de Deus, né? Não. É aqui esse caso.
O povo inteiro ficou a favor do errado. O povo inteiro ficou a favor da maldade, do que não era para ser. E ele sozinho ficou contra aquilo. Aí no versículo 17 ele diz: porque ele sozinho, gente, ficou do lado certo. Às vezes, eu digo, às vezes a gente se corrompe por causa da pressão. E a gente não pode se corromper por causa da pressão. Arão se corrompeu por causa da pressão. Arão sabia que não podia fazer aquele bezerro de ouro. Mas o povo começou a pressionar Arão. E Arão cedeu à pressão e pecou por causa da pressão do povo. A gente não pode ceder à pressão. A gente tem que temer a Deus e não o povo. Não a pressão do povo. E é o que esse salmista está fazendo. Ele não cedeu. Ele temeu a Deus e não ao povo. E ele diz no versículo 17: ah, se Deus não tivesse vindo ao meu auxílio, se Deus não tivesse vindo me ajudar, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Ele está dizendo, se Deus não tivesse me ajudado, eu teria morrido. O povo queria até me matar. Quando eu comecei a falar o que era certo, comecei a ir contra o que estava sendo feito errado, o povo queria até me matar. Se não fosse Deus a meu favor, eu não sei o que seria de mim. Sabe aquela coisa? Uma vez eu fui, gente, comer e a gente ia dividir a comida. E veio a comanda errada, pra gente dividir errado. E eu falei que a comanda estava errada. Falei, não, tá errado, tá faltando aqui. Tá. Gente, aí o pessoal na mesa ficou com raiva de mim, porque eu falei que a comanda estava errada. Mas, gente, era o justo. Era o justo. O errado era a gente pagar menos, porque a gente consumiu aquilo. Era errado, né? E eles ficaram com raiva de mim. E quem é que tava certo? Eu. Gente, era o certo, né? A verdade é que a gente quer ser espertinho, né? E quer ficar ganhando algum benefício em cima dos outros. Alguém está sendo prejudicado. Aí a pessoa vai numa loja, compra 5 sapatos. Na hora de pagar, viu que passou só 4. Aí fica na miúda, não fala nada e sai da loja. Gente, é pecado. É errado. Aí tem gente que quer justificar o errado, né? Falando assim, né? Nossa, glória a Deus, que bênção, né? Oh, aleluia. Oh, Deus é muito bom. Ah, a menina passou errado. Não, gente. Não, Deus não age dessa forma. Não, Deus não age assim. Deus não ia fazer a moça esquecer um tênis para ser descontado no salário dela. Deus não é assim, não. Deus, quando te dá uma bênção, te dá uma bênção mesmo. Teve uma vez que depositaram na minha conta 100 e poucos reais. E eu não sabia de onde era aquele dinheiro, veio 100 e poucos reais. E era de uma empresa. Gente, eu entrei em contato com a empresa e devolvi. Não é meu. Eu vou falar, ai, que bênção de Deus, glória a Deus, né? Eu ainda na época eu tinha conversado com alguém, tinha falado com alguém, aí a pessoa ainda, eu lembro que tinha me falado, nossa, que bênção, olha, Deus fez cair esse valor na sua conta. Gente, às vezes não foi Deus, às vezes foi Satanás. Aquele dinheiro não era meu. Às vezes aquele dinheiro era para pagar o serviço de alguém e veio errado para minha conta. Deixou de entrar na conta de alguém. Não é meu. E ainda que não fosse, não é meu. Né? Se é presente, tudo bem. Não é. A pessoa tá falando, não, eu tô te dando de presente. Ok. Mas não é. Não é assim que funciona, né? Aí então aqui ele diz, se Deus não tivesse vindo em minha ajuda, eu teria morrido. O povo ficou até com raiva de mim, né? O povo quis até me matar. É bem assim mesmo. Versículo 18 diz assim, quando eu disse, resvala meu pé, a tua benignidade, Senhor, ela me susteve. Aqui o salmista está dizendo, Deus, quando eu pensei que eu ia cair, quando eu pensei que não dava mais, quando eu pensei que era o fim, quando eu quase enfraqueci na fé, quando quase eu deixei de crer, quando quase, a tua bondade, porque eu não merecia,
mas a tua bondade me manteve de pé. A tua bondade não me fez cair. A tua bondade não me fez desistir do que era certo, porque todo mundo estava falando que o errado era certo. Tem um experimento, gente, muito legal. É bem nesse nível do que a gente está falando aqui. Tem um experimento que eu assisti, né? Que são alguns atores e tem uma pessoa que não é um ator. E o experimento é com essa pessoa que não é ator. Os outros são todos atores. Aí, o que acontece? Coloca lá no quadro 3 figuras. Uma pequena e uma maior. Aí o professor, no meio da sala, fala assim, gente, qual é a figura maior? Gente, é muito claro qual é a figura maior. Aí os atores que estão na sala falam que a figura maior é a pequena, é a menor. E vai todo mundo falando na sala. E o que estava sendo testado concorda. Ele fala, não, é a figura menor. Vocês acreditam nisso? Tem um outro experimento também que é de cores. É uma cor vermelha, uma cor amarela e uma cor azul, se eu não me engano. E é a mesma coisa, são atores e tem uma pessoa lá que não é um ator, que é a que está sendo testada. E chega o professor lá e fala, gente, qual é a cor vermelha? E todo mundo vai na cor amarela. Aí quando chega nele, ele vai na cor amarela. Olha que absurdo. E é isso aqui que o salmista está falando. Meu Deus, eu estava quase indo para eles. Eu estava quase achando realmente que o errado é certo já. Eu estava quase caindo. Eu estava quase já resvalando no meu pé. Mas aí o Senhor, com a sua bondade, porque eu não merecia, mas o Senhor veio com a sua bondade e me manteve de pé. E reforçou a minha fé. E me fez continuar, ainda que sozinho, no caminho correto. Porque essa é a questão. Ainda que você esteja sozinho, pratique o que é certo. Ainda que todo mundo esteja praticando o que é errado, pratique você o que é certo. Ainda que as pessoas fiquem até magoadas, igual nesse dia que eu falei pra vocês. O pessoal da mesa ficou chateado comigo, ficou com raiva de mim, né? Porque eu falei que o valor estava errado da conta. Gente, eles estavam errados. Coisa feia. Né? Coisa feia isso. Versículo 19 diz assim. Que lindo. Versículo 19 diz assim. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as suas consolações me alegram a alma. Ai, que lindo. O salmista está dizendo, Deus, quando eu me perco nos meus pensamentos, quando vem na minha cabeça esses pensamentos loucos que me vêm, quando eu me vejo aqui pensando absurdos, quando eu me vejo em pensamentos de trevas, quando os meus pensamentos me perturbam, o Senhor consegue me consolar e alegrar a minha alma. Que lindo, né? Aí no versículo 20, o salmista diz, pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge o mal, tendo uma lei por pretexto? O que acontece nessa época? Do que o salmista está falando? O salmista está falando de juízes que estão julgando errado. São pessoas que têm poder de julgamento, têm poder de decisão de mudar a história de alguém e estão fazendo errado. São pessoas que estão levantando até testemunhas falsas para condenar inocente. É isso que está acontecendo aqui. E o salmista fala isso. O salmista diz, Deus, eles ficam usando da tua lei para praticar o mal. Eles pegam a tua lei para distorcê-la na tua própria lei. E é isso que acontece. A gente observa muito isso, né? Hoje ainda, né? Se pega a lei para usar ela para o mal, né? Para distorcer a lei e fazer injustiça. Ao invés de fazer justiça com aquela lei que foi feita para fazer justiça, você faz injustiça com a lei. E é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, essas pessoas iníquas, essas pessoas ímpias, elas pegam a tua lei, Deus, para praticar o mal. Elas ficam usando a tua lei para distorcer ela,
e fazer as maldades delas através da sua lei. Mas Deus, eu sei que o Senhor não tem parte com elas. O Senhor não tem como ter parte com elas. Elas dizem que estão cumprindo a tua lei, mas não estão. Porque a verdade, né, foi como eu disse já antes. Deus criou a lei não no intuito dela ser distorcida. É a mesma coisa, olho por olho, dente por dente, né? Quando Deus criou essa lei, olho por olho, dente por dente, né, que está dentro da aliança da lei, né? Para quem quer seguir a aliança da lei, tem que seguir isso, viu? Olho por olho, dente por dente. Quando Deus criou essa lei, na aliança da lei de olho por olho, dente por dente, qual que era o intuito dele? De fazer com que o mal não fosse praticado. E não que o mal se aumentasse. Não era esse o intuito de Deus, né? Então, qual era o intuito de Deus? Eu não vou quebrar o braço da pessoa, porque o meu vai ser quebrado também. À medida que eu machucar ela, eu vou ser machucado na mesma medida. Então, eu não vou deixar a pessoa paraplégica, porque se eu deixar a pessoa paraplégica, eu vou ter que ficar paraplégico também. E eu não quero. Eu não vou matar a pessoa, porque se eu matar, eu tenho que morrer. E eu não quero morrer, então eu não vou matar. Né? Era esse o intuito da lei, né? Era esse o intuito dessa lei de olho por olho, dente por dente. Era isso que Deus estava querendo falar, né? Não era para você ir matar, não, era para você não fazer. Pelo contrário, não faça, né? Mas como começou a crescer a maldade no mundo, eles queriam vingança. Então Jesus vem e fala de novo: não, vocês não entenderam nada. Já que vocês não entenderam quando Deus falou que era olho por olho, dente por dente, então agora ofereçam outra face. Talvez assim vocês entendam. Não é para vocês se vingarem. Não é para replicar o mal que fizeram em você. Não é para responder o mal com o mal. É para responder o mal com o bem. Então dê outra face. Não faça, né? Então Jesus fala dessa forma claramente. Porque o interesse de Deus nunca foi o mal. O interesse de Deus nunca foi que o mal expandisse, né? E agora, aqui no versículo 20, há esse momento na história onde o mal começou a se expandir com o pretexto da lei, da própria lei de Deus. E o salmista diz: Deus, eu sei que o Senhor não tem parte com o mal. O Senhor não tem parte com o demônio. O Senhor não tem parte com Satanás. O Senhor não tem parte com a maldade. E eles ficam usando da tua lei para justificar as maldades deles. Aí no versículo 21, o salmista diz: eles se ajuntam contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Versículo 22, né? Mas o Senhor é a minha defesa. Então ele fala, chegou num momento que tá difícil. Tá difícil aqui. Porque aquele que tem o poder de julgar, tá julgando errado. Aquele que pode tornar as coisas certas, tornar as coisas justas, tá julgando errado. Então, e aí? Quem vai me defender? Quem me defenderá? Por mais caro que seja o meu advogado, de nada vai adiantar um advogado ótimo se a justiça está sendo distorcida. Eu posso ter um ótimo advogado e alguém corromper duas pessoas para testemunharem falso. Que vai adiantar? Eu ter um ótimo advogado, muito dinheiro, que vai adiantar? Então chegou um momento difícil aqui, né? E ele diz então, o salmista no versículo 22, mas não tem problema, porque Deus é o meu advogado. Uau! Deus é o meu advogado. Não tem problema nenhum. Deus é a minha defesa. Deus é quem vai me defender. Eu quero ver alguém falar que Deus está errado. Eu quero ver alguém falar que Deus vai perder uma causa. Eu quero ver. Então aqui diz: o meu Deus é a rocha do meu abrigo. Não tem problema nenhum. Eu não estou com medo. Porque eu estou seguro dentro de uma rocha. Não há quem abale essa rocha. Não há quem venha com furadeira tentando furar essa rocha. Não há. Eu estou lá, escondido dentro dessa rocha. Nada me abala. Não tem problema. Querem praticar o mal, pratiquem. Querem viver nessa perversidade, vivam. Mas o meu defensor é Deus. E eu estou abrigado na rocha que é Ele. Versículo 23. E trará sobre eles a sua própria iniquidade. E esse Deus que me defende, e esse Deus que é o meu abrigo, Ele
vai trazer a iniquidade sobre essas pessoas. Ele vai trazer sobre a cabeça dessas pessoas a própria iniquidade delas. Eles vão sentir a própria maldade deles. A gente falou sobre isso quando a gente estudou lá Sodoma, né? No seminário que eu dei sobre o livro de Jonas também eu falei sobre isso, né? Deus trabalha com uma medida, né? Na Bíblia diz isso, né? Que cada um vai ser julgado segundo uma medida, né? Então Deus trabalha com uma medida. E existe uma medida, né? De acordo, uma medida para Deus, onde essa medida, o justo é tal castigo, né? Então é uma medida, tal castigo, uma medida, tal castigo. Deus trabalha dessa forma. A gente estudou isso lá em Sodoma. Eles já tinham chegado no nível da medida da iniquidade que merecia o fogo e enxofre ali de Sodoma e Gomorra. Era isso, né? É a mesma coisa Jonas. Então, aqui é isso. Davi, né, ou o salmista que escreveu na época, disse: Deus, faça eles sentirem a medida da maldade deles. Eles vão sentir a medida da maldade deles. E é isso que vai acontecer. Deus diz, a palavra de Deus diz, né? Que lá, quando Deus vier e julgar a todos, né? Os condenados, eles vão ser julgados segundo a medida de cada um. Eles vão sentir a medida da maldade deles. Eles vão sentir. E então aqui diz, no versículo 23, e os destruirá na sua própria malícia. E assim eles vão ser destruídos na própria maldade deles. A própria maldade deles é o que vai consumir eles. O Senhor nosso Deus os exterminará. Eles acabarão para todo sempre. E é isso que a palavra de Deus diz, né? Então, quando Jesus vier, né? Ainda que eles morram nessa terra, procriem tudo, né? Mas quando Jesus vier e eles forem lançados no lago de fogo e enxofre, vão ser exterminados. Não vão ter uma segunda chance lá, não. E lá eles não vão ficar podendo roubar, matar e destruir, não. Lá eles vão sofrer. Amém, Elisângela, Deus abençoe. Amém. Então a gente finaliza aqui hoje a aula, tá bom, gente? Amanhã a gente vai falar sobre o Salmo 95, tá bom? Então, amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, amém, em nome de Jesus. Como eu falei, eu vou falar agora mais uma vez, tá? Quem puder ajudar, amém. Sábado eu vou lá fazer a entrega dos produtos de higiene e de limpeza, tá bom? Como eu disse, tô vendo bastante água sendo recolhida. E como eu vi que a prioridade é produtos de higiene e de limpeza, eu vou focar em higiene e limpeza, porque eu não tô vendo ninguém enviando higiene e limpeza. Então eu vou enviar higiene e limpeza, tá bom? Eu tenho 2 carros já para remessa. Amém, glória a Deus, né? Amém. Eu já falei também, eu tenho uns 400 e pouco já para fazer de compra, né? Mas, gente, quanto mais melhor, né? A situação lá não tá fácil. A gente tem que orar, mas a gente também tem que fazer, né? A gente também tem que ajudar. O que a gente pode ajudar, vamos ajudar em nome de Jesus, amém, né? Amém. Então, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, com a graça de Deus, com o Salmo 95. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube.